Olá, pessoal. Então, vamos retomar a nossa programação. E eu tenho hoje a grande alegria de convidar a Milena Seabra, que é diretora executiva da Faculdade Bela Vista, que está começando lá em São Paulo, diferente desse projeto que a gente ouviu anteriormente, que é à distância. A Faculdade Bela Vista ela tem um prédio de verdade lá em São Paulo, assim, físico. E o que é muito legal é que ela está surgindo justamente com essa proposta de excelência, de perseguir esse ideal das grandes universidades. Não sei se vocês já repararam, mas quando a gente está assistindo um jornal na televisão, algum programa, sempre vão pedir opinião ali de algum professor de alguma faculdade grande, universitário, assim, falando sobre, comentando os assuntos. E, infelizmente, às vezes falam muita abobrinha, porque não tem esse compromisso que a gente vinha falando aqui antes, né, com o bem, com a beleza, com a verdade. E como seria bom se a gente tivesse uma universidade assim, com essa influência na sociedade, mas que os professores falassem coisas boas, coisas que ajudam de fato, né? Então, é com esse objetivo que está surgindo essa faculdade e a gente tem a honra hoje de receber a Milena. Milena, obrigada por aceitar o nosso convite. E ela vai Obrigada, apresentar. obrigada, Bárbara, né, pela oportunidade. Bom dia a todo mundo. Que bacana ver, né, esse evento cheio, repleto aí de gente. Acho que é uma oportunidade muito rica para Bela Vista, né? Como a Bárbara falou, é uma faculdade nova, né? Nasce em São Paulo, com cursos presenciais na área de Direito e Economia, mas com um objetivo, um propósito, uma finalidade de existir, de realmente criar uma transformação, né? Uma formação profunda humana para criar uma transformação nessa sociedade tão doente que, infelizmente, a gente está vendo e que precisa de outras referências, né? Então, a gente, apesar de estar nascendo, a gente vem aí de muitos anos na educação. A gente nasce da mantenedora do CELOI e do Easy Business School, que são duas entidades que estão já há 26 anos, 27 anos o Easy Business School em São Paulo, que é ligado à Universidade de Navarra e ao IESE Business School, uma das melhores escolas de negócio do mundo, que por 6 anos consecutivos ficou, né, no primeiro lugar, como a melhor escola de negócios do mundo, à frente de Stanford, Harvard, que está localizada na cidade de Barcelona, né, com uma filial em Madrid, e o CELO, que é uma escola de executivos na área jurídica, que também há mais de 50 anos forma e atua, né, nessa área de desenvolvimento. E aí, o que eu posso contar para vocês? Né? A gente vai ter aí uma horinha de bate-papo, mas por que a Bela Vista nasce? Né? Essas duas entidades que estão há tantos anos assim na formação de executivos percebem gaps muito importantes, principalmente em profissionais que conseguem chegar no topo de suas carreiras, tecnicamente falando, ocupando lugares, né, ou posições aí C-levels. A gente percebe ao longo dessa trajetória alguns gaps, principalmente na formação humana. Assim como a gente percebe, como a Bárbara comentou, e vocês tiveram a oportunidade aí, pelo que eu pude acompanhar, de discutir pela manhã, quantas distorções de abordagem, distorções ideológicas, né, que a gente está vivendo dentro da sala de aula, dentro das universidades principalmente. Né? Quando o jovem sai do ensino médio e vai para a universidade, ele está ávido por conhecimento, ele é uma esponja para poder realmente adquirir essa formação, e ali vieses que estão por trás, ideológicos, acabam muitas vezes comprometendo a formação desse jovem. Né? Então, a gente percebe pais muito preocupados em aonde eu vou colocar meu filho para estudar, né? Vontade, desejo de mandar ele estudar fora do país, isso é muito triste. Né? Então, a gente percebe que precisa existir na universidade um compromisso, acima de tudo, com a verdade, né? Com a verdade pura, a formação de pensamento crítico desse aluno, a formação de valores essenciais, de virtudes para que ele possa ser o melhor ser humano, a melhor pessoa, para, consequentemente, ser um melhor profissional. Né? Então, hoje existem faculdades, né, com excelência acadêmica que entregam, sim, empregabilidade, mas será que é só a formação profissional que esse jovem precisa? A gente está vendo um mundo tão complexo, né, com transformações tão impactantes, né, no comportamento humano, nos modelos de negócio. O que a gente precisa são outras competências. O técnico, obviamente, ele é essencial para você poder atuar,
mas são outras competências que são cada vez mais necessárias para que esse jovem, esse profissional consiga se destacar nesse mundo de transformação, né, com tanta complexidade. Então, nesse desejo, né, de criar um impacto transformador na sociedade é que nasce a Bela Vista, que eu vou ter o prazer aqui de contar um pouquinho para vocês. Bárbara, eu posso compartilhar aqui? Você já me liberou? Pode sim. Então, deixa eu... Perfeito. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Ótimo, ótimo. Então, assim, a Bela Vista, ela nasce, né, focada nesta formação humana, né, sem dúvida nenhuma a excelência acadêmica, porque a gente se posiciona como uma faculdade premium. Então, hoje, se vocês tiverem que ter uma referência, né, onde a Bela Vista está posicionada, a gente está posicionado como faculdades muito conceituadas como o INSPER, como o FGV, como o IBMEC, porque a gente atua, nesse primeiro momento, né, com os cursos de Direito e Economia. Futuramente, a gente pretende abrir outros cursos, como Administração de Empresas, né, o próprio jornalismo, que é um desejo muito grande que a gente tem, porque são formações que atuam, de fato, nas grandes discussões que podem mudar esse país. Quando a gente pensa quais são as profissões que hoje estão, né, nas mesas de discussão ou nas tomadas de decisão que podem influenciar a mudança e a transformação que um país como o nosso precisa. E aí a gente está falando, sim, de uma formação em direito, pensa, né, todas as aberrações que a gente está vendo, qualquer profissional para entrar, né, hoje no STJ da vida, por exemplo, ele precisa no mínimo ter uma formação de direito. Quando a gente pensa né, nas grandes mudanças, né, de rumo que esse país precisa ter, a gente está falando, né, de uma formação em economia ou uma formação em administração, né? Então, foi por isso que a gente começa a Bela Vista com esses dois cursos especificamente, né? E, como eu estava falando no início para vocês, a gente percebe que existem gaps importantes em pouquíssimos centros de excelência. Quando a gente olha para o mundo e a gente vê referências, né, de faculdades de universidades, muitas vezes centenárias, que formaram prêmio Nobel, que colocaram profissionais, né, centros de estudo e pesquisa de ponta, que levam, sim, o país para um desenvolvimento de outro patamar. Que o desenvolvimento de um país está muito conectado entre o mercado e a academia, porque é na academia que as pesquisas acontecem, é na academia que o conhecimento é gerado, só que no Brasil existe uma distância e uma lacuna absurda, onde a academia e o conhecimento é gerado muitas vezes para si mesmo e fica lá dentro. Isso não é colocado em prol da sociedade. Então, a gente vem para uma proposta muito diferente, eu costumo dizer, não somos nem melhores nem piores, só somos diferentes, porque primeiro a gente enxerga o ser humano como único, né? Um ser integral, não existe a formação acadêmica para Bela Vista, existe a formação humana, o melhor profissional, a melhor pessoa que esse jovem pode ser. Então, é por isso realmente que a gente coloca um projeto tão ousado dessa natureza, né, para acontecer na cidade de São Paulo. Como eu comentei, né, a gente nasce, então, do Easy Business School e do CEO Law School, que são duas entidades, né, que já estão em São Paulo há 27 anos, o Easy e o CEO Law há 50 anos, uma longa experiência na educação, uma longa experiência, né, na academia propriamente dito, com parcerias estratégicas, né, ao redor do mundo, o que já traz para a Bela Vista uma internacionalidade muito forte e uma visão do que o mundo precisa, né? Então, eu brinco que a gente é a caçulinha dessa mantenedora, que são entidades sem fins lucrativos, isso é super importante, porque o foco na educação é pela educação e não pelo resultado. Isso significa que toda a nossa existência e toda a riqueza que for gerada a partir dessa existência vai ser reinvestido na própria educação, que é a nossa finalidade, né, de existir. Então, isso é bem importante, né, para que vocês também consigam entender o que está por trás da Faculdade Bela Vista, né? Tivemos nota máxima no MEC, tanto no próprio credenciamento da instituição, como nos cursos de Direito e Economia. Isso é algo muito raro, se a gente pensar atualmente, principalmente no direito. Temos 3.000 faculdades de direito no Brasil. Isso é um absurdo.
Tem mais faculdade de Direito na cidade de São Paulo do que nos Estados Unidos inteiro. Isso significa que a gente está formando quantidade, não qualidade, né? Então, hoje, o MEC tem sido muito criterioso ao dar uma nota máxima, principalmente para os cursos de Direito, porque ele quer, de alguma forma, frear isso. Existe uma preocupação muito grande, principalmente no EAD, infelizmente, mas pela qualidade do que está sendo ofertado na formação para o Direito. Então, eles seguram as faculdades de Direito, eles praticamente proíbem que ela rode no EAD por conta desse nível de qualidade. Mas por que isso, né? Porque a formação que precisa ter de virtudes para alguém que vai atuar numa área jurídica, que vai atuar como um juiz, como um advogado, que vai poder decidir, tomar decisões que impactam a vida das pessoas, né, com a responsabilidade que um profissional desse tem, é muito, muito sério. Então, assim, precisa ter uma formação humana, um repertório de vida para que, de fato, esse profissional consiga fazer a diferença muito grande, né? Então, por isso que o MEC também está tendo aí toda essa preocupação ao dar nota máxima. Então, para a gente é uma alegria muito grande ter conseguido a nota máxima no credenciamento da instituição e nos 2 cursos, né? Então, como é que funciona, só para vocês entenderem um pouquinho? Uma faculdade que está nascendo já tem nota máxima no MEC? Como? É que para a faculdade passar a existir, ela passa por um critério muito longo de análises, de toda a documentação, de todos os professores, de toda a proposta, né, acadêmica educacional, da estrutura física que ela oferece para esses alunos, para que aí sim ela consiga ter essa nota máxima para existir. A partir do momento que a gente é credenciado, e foi o que aconteceu no final do ano passado, nós tivemos o credenciamento publicado, né, numa portaria no Diário Oficial em outubro do ano passado, a gente pode ir para o mercado, colocar o nosso processo seletivo e nascer. Após 50% do curso, existe um processo chamado recredenciamento, que é quando o MEC volta para dentro da instituição, e aí ele tem um outro elemento chave, que são os alunos. E aí, com os alunos, eles não só vão reavaliar se tudo aquilo que a gente prometeu está de fato sendo entregue, como os alunos podem contar, de fato, como essa experiência está sendo vivida dentro da sala de aula, né? Então, esse processo de recredenciamento, ele acontece depois de 50% do curso, né, existente. Então, a gente agora vai brigar para conseguir manter aí a nossa nota máxima sem sombra de dúvida, né? Aqui eu queria pôr um vídeo muito rapidinho do Guilherme. O Guilherme é o nosso presidente, só para vocês entenderem um pouquinho do que está por trás dessa nossa proposta de valor. Aqui na Bela Vista, compartilhamos ideias e ideais que têm um grande poder de inspirar e gerar soluções para a realização pessoal e a vida em sociedade. Acreditamos que as soluções aos grandes desafios da sociedade têm de se apoiar na realidade da igual dignidade de todos, mas sem cair na tendência ao vitimismo tão frequente hoje em dia e que é incompatível com o protagonismo cidadão e com a livre iniciativa essenciais para o bem de todos. Acreditamos também que a ética é, sobretudo, uma indagação acerca da excelência humana e não uma mera imposição cultural. Isso muda tudo, né? Essa visão de mundo, né? Visão de ser humano, visão de ética é o que faz toda a construção da concepção da nossa proposta de valor e dos nossos cursos, né? Então, a nossa missão é, de fato, promover na sociedade uma visão humanística de grande impacto transformador, né? Como é que a gente faz isso? Tendo, primeiro, alunos, né, de alto nível de qualidade. Isso significa alunos que estão realmente dispostos a se tornarem esses profissionais, esses seres humanos, que estão realmente dispostos, com brilho no olho, para poder se dedicar, porque durante 50% do curso, que significa 2 anos e meio, no direito, 2 anos praticamente na economia, que são cursos de 5 anos no direito, 4 anos na economia, são aulas praticamente integrais. O aluno vai ter uma dedicação integral dentro de sala de aula. Significa que ele vai ter período de manhã e período à tarde, inúmeras atividades, inúmeras aulas. Além disso, a gente está trabalhando com uma metodologia, uma proposta que vai envolver o aluno, né, desde o primeiro período como um protagonista nesse processo. Então, leitura de muitos casos, leitura de muitos artigos. Então, a gente precisa de um aluno que escolha ser esse profissional, escolha ter essa oportunidade
de formação. A gente tem 50 vagas apenas para a economia e 50 vagas para o direito, o que é pouco, porque é uma faculdade muito exclusiva, porque para esse tipo de formação eu não posso ter quantidade. Com 200 alunos eu não consigo tratá-los de forma personalizada e quase que pegá-lo pela mão nesse processo, nessa jornada de desenvolvimento. Por isso que realmente é uma faculdade, né, que vai buscar o aluno que tiver realmente fit com a nossa proposta, que realmente tenha brilho no olho e queira participar desse processo de construção junto com a Bela Vista, né? O que nos move, né? O que está por trás realmente dessa paixão hoje, que eu poderia dizer para vocês que está em 100% de todo o time que integra, o corpo docente, os colaboradores que querem fazer essa diferença na sociedade, né? É essa paixão por transformar uma geração por meio da educação, né? A gente precisa fazer algo para construir uma sociedade mais justa e equilibrada. E a gente acredita que a educação é a base para que isso possa acontecer. Então, o que move hoje todas as pessoas que estão envolvidas no projeto da Bela Vista é essa paixão por transformar, é essa paixão por levar para essa nova geração valores, virtudes e uma visão de mundo muito mais ampla, né, prepará-los de forma, né, integral para que eles possam, de fato, fazer a diferença, independente da área que eles decidirem atuar, até porque vocês, jovens, vão passar por inúmeras profissões ao longo da jornada de vocês, né? A gente está buscando uma formação de base que seja robusta o suficiente para dar para vocês a oportunidade de ser aquilo que vocês quiserem ser ao longo dessa jornada, né? Que a gente sabe que provavelmente, né, passe por inúmeras mudanças também. Então, isso é bem importante, né? Porque somos diferentes, né? Como eu disse, não somos melhores, não somos piores, a gente não está posicionado nesse patamar, a gente é diferente simplesmente porque a gente está buscando uma formação integral. E hoje não existe uma proposta hoje no país que, de fato, entregue essa proposta de formação integral. E como a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente vai, de fato, garantir essa formação humana, essa formação integral para o aluno, né? Então, primeiro, dentro desse foco, a gente vai atuar, que aí depois eu vou destacar um pouco, né? Com um core currículo, né, que vai trabalhar disciplinas de humanidades e disciplinas de empreendedorismo, eu vou contar um pouquinho mais para vocês à frente. A gente vai trabalhar dentro de um processo de mentoria, desde a primeira etapa, né, do aluno, da entrada dele na universidade, acompanhar essa jornada de desenvolvimento, muito próximo, inclusive, das famílias, porque a cada 6 meses a gente faz uma avaliação da evolução dele, baseado em competências, né? Então, é uma metodologia que trabalha um conjunto de 12 competências, que são essenciais, que traduzem um conjunto de habilidades que vai fazer com que ele, lá na frente, ao ir para o mercado de trabalho, tenha uma maturidade profissional, emocional, né? Uma robustez, e que ele vai estar muito mais preparado do que qualquer outra pessoa que está saindo de uma faculdade, né? Então, essa visão de competências ela é desenvolvida desde o início através dos processos de mentoria. O foco na experiência se traduz na junção da teoria com a prática. Então, através da metodologia, eu também vou destacar um pouquinho mais à frente para vocês, a gente conecta o aluno desde o primeiro período às realidades que ele vai enfrentar no mercado de trabalho. Então, ao longo da jornada, a gente trabalha não só na metodologia, com o método do caso, metodologias ativas, mas também com algo chamado, que também é inédito, com algo chamado disciplinas integradoras. O que é isso, né? Imagina que você está num primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade, e aí você vai percorrendo toda essa jornada com diversas disciplinas. Então, vamos pegar o direito aqui. A gente aprende lá o direito constitucional, aí a gente aprende o direito civil, daí a gente tem o professor de processo civil, daí a gente tem o professor de penal e assim por diante, de tributário. O que acontece na grande maioria, para não falar na totalidade das faculdades hoje? Os professores, eles não têm uma integração na construção desse conteúdo. E aí o aluno passa a ter uma visão fragmentada daquele conhecimento. Cada professor é uma caixinha diferente, aí ele vai construindo o conhecimento, mas com várias caixinhas. Quando ele vai para o mercado de trabalho, ou quando ele sai da faculdade, né, abre o seu escritório, por exemplo, lá para advogar,
E aí surge o primeiro problema, né? O primeiro cliente, vamos lá chamar lá, a tia Maria, que tem uma padaria na esquina, e chega para ele com um problema, e aí ele começa a perceber que o problema real, no mundo real, ele envolve provavelmente questões societárias, provavelmente questões familiares, provavelmente questões tributárias. A dona Maria precisa de um contrato, que nem isso ela tem, né? Questões trabalhistas. E aí esse jovem fala, meu Deus, esse professor deu isso, esse professor deu aquilo, porque ele não tem uma visão integrada de como esse conhecimento é aplicado. Por que isso para a gente é um diferencial? Porque, voltando lá no início, com toda a experiência que a gente tem, profissionais que estão no mercado, na formação da área jurídica, na formação na área de negócios, no caso do Easy, no caso do Seu Law, a gente percebe que esse profissional, quando chega para fazer uma pós-graduação ou um curso de formação executiva, ele tem esses gaps que são essenciais. Então, isso durante 10 anos foi desenvolvido para que a gente tivesse a Bela Vista pronta para ir para o mercado, para preencher exatamente essas lacunas. Então, o que a gente entrega para o aluno, a cada ano, as disciplinas integradoras, que é conduzida pelo coordenador de cada curso, porque ele tem a visão do todo, ele consegue construir, por meio de aplicações, de casos reais, de projetos, a aplicação de tudo que o aluno aprendeu dentro da sala de aula. E isso vai permitindo que o aluno tenha essa visão holística, né, da formação dele. Além disso, a gente tem uma forte conexão com o mercado, né, com todo esse histórico, esse repertório, né, de anos de experiência, a gente tem uma conexão muito forte com grandes escritórios de advocacia, né, com grandes instituições e organizações públicas, empresas, para que a gente consiga entregar, além de dar o suporte para o aluno no processo de estágio, quando for o momento, entregar para o mercado profissionais altamente competitivos, né? O core currículo eu vou destacar, a mentoria eu vou destacar, experiências internacionais, né? Como eu disse, a gente nasce internacional, né? Para vocês terem uma ideia, em economia, por exemplo, 50% das disciplinas são aplicadas em inglês, porque a gente, de fato, quer formar um profissional global. As parcerias e convênios com várias universidades ao redor do mundo materializam isso, né? As disciplinas integradoras, como eu comentei, elas dão essa visão holística, interdisciplinar, o que acelera muito, né, o aprendizado do aluno. Mas vamos destacar algumas aqui que eu acho que vale a pena, né? O core currículo. No meu ponto de vista, esse é um dos grandes diferenciais da Bela Vista. O que é isso, Milena? Então, assim, é um conjunto de disciplinas que faz parte do currículo de economia, faz parte do currículo, né, de direito. A grande maioria dessas aulas, inclusive, serão dadas em conjunto, para que a turma de Direito e Economia, nas aulas, nas disciplinas do core currículo, elas possam ser dadas em conjunto, para que esses alunos tenham também uma integração. Isso faz com que a visão deles enriqueçam bastante. Então, economia e direito sendo construídos junto. Até porque a gente também oferece na Bela Vista a possibilidade de dupla graduação, o que significa que o aluno que se forma em direito, com mais um ano, né, um ano e alguns meses, ele consegue também ter a graduação em economia. Então, ele sai da Bela Vista graduado em direito e em economia. E vice-versa também é real. Um pouco mais de tempo, porque o curso de economia são 4 anos, ele termina economia, mais 2 anos, ele também se forma em direito. Então, ele, com 6 anos, ele sai da Bela Vista com uma formação de direito e economia. Então, a possibilidade deles irem construindo essa visão em conjunto, já dentro do próprio core currículo, é muito rica. Dentro do core currículo, a gente trabalha, né, com a dimensão humanística e a dimensão empreendedora, por entender que, independente da profissão dele, se ele vai ser um advogado, se ele vai ser um juiz, se ele vai ser um empreendedor, né, se ele vai abrir o seu próprio negócio, se ele vai ser um economista, se ele vai ser um pesquisador, não importa. Ele precisa ter essa formação humana de base. Então, disciplinas como filosofia, antropologia, ética, filosofia política, literatura e humanismo vão permitir que esse aluno desenvolva virtudes como senso de justiça, senso de prudência, visão de mundo, consiga fazer as perguntas certas, que a gente sabe que hoje, mais do que ter as respostas, a gente precisa saber fazer as perguntas, né? Até porque as respostas do ChatGPT podem ajudar a gente, né, a resolver, mas quais são as perguntas, de fato, que precisam ser feitas. Então, ajudar o jovem a entender o porquê das coisas vai estar, né, dentro desta dimensão humanística que vai ser desenvolvida no core currículo.
A dimensão empreendedora, porque hoje não faz o menor sentido um jovem ir para o mercado de trabalho sem entender o impacto que a nova economia tem, né, em todas as áreas de atuação. Então, ele, de fato, entender como é que funciona uma empresa, ter uma noção básica de gestão, de pessoas, de transformação digital, de inovação, de ferramentas, né, de inovação, metodologias ágeis que possam ajudá-lo nesse processo, de liderança, né, de negociação e estratégia. Então, a dimensão empreendedora prepara o aluno, aí sim, como eu disse, para ele ser o que ele quiser ser. Se ele quiser empreender, ele vai saber o caminho. Se ele quiser, né, abrir seu próprio negócio, se ele for para uma organização grande, ele vai atuar como um líder intraempreendedor e colocar, com certeza, né, o seu time e a sua entrega num outro patamar. Então, para mim, o Core Curriculum hoje é uma dos grandes diferenciais da Bela Vista, né? A metodologia, como eu disse, né, são metodologias ativas, no direito especificamente. A gente trabalha com o método do caso, que é um método criado em Harvard e que no Brasil, para o curso de direito, é algo inédito, que traz o aluno para a realidade desde o primeiro período. Então, ele entra na sala de aula com a teoria e a prática, através de casos reais, que colocam ele no centro da decisão para ajudá-lo a compreender dos problemas reais que o mercado pode apresentar, o que é essencial, o que eu não preciso me preocupar, como é que eu faço as perguntas certas, como é que eu desenvolvo uma análise mais crítica. Então, isso é trabalhado, né, em sala de aula desde o primeiro período. Então, não só o método do caso no caso do direito, mas todas as metodologias ativas no caso da economia aceleram o processo de desenvolvimento simplesmente porque colocam o aluno como centro, colocam o aluno como protagonista dessa discussão, né? As mentorias, né, que eu falei que eu iria destacar, porque essa é a minha menina dos olhos, né, eu diria. A transição do ensino médio para a faculdade, normalmente, ela tem um impacto muito grande na vida do jovem, né? Então, a gente acredita que seria muito menos dolorido ou muito mais rápida chegar nessa maturidade profissional com um apoio que olhasse o jovem como ser humano. Então, além da formação teórica, que isso vai ser dado dentro do currículo de humanidades, a mentoria trabalha o aluno na sua formação, ajudando ele no processo de estudo, de organização, ajudando a identificar todas essas competências que eu comentei, um processo de autoconhecimento robusto, um processo de relacionamento interpessoal robusto, identificar que habilidades precisam ser trabalhadas, com oratória, comunicação. Cada aluno tem uma necessidade especial. Então, essa mentoria personalizada, esse tutor vai acompanhar esse aluno ao longo da sua jornada, né? Então, com uma metodologia própria, a gente prepara um conjunto de assessment para que o aluno possa, né, se compreender, se perceber, um assessment também 360 que envolve, né, familiares ou aquelas pessoas que ele julgar ser importante nessa avaliação dele, para que ele se perceba, já logo no início, perceba como as pessoas enxergam ele, e a partir daí um plano de ação é construído para o desenvolvimento dele, né? As disciplinas integradoras também, como eu comentei, a gente acredita que isso vai trazer uma maturidade e colocar esse aluno. O nosso objetivo é que, com 50% do curso, a hora que o aluno da Bela Vista estiver pronto para ir para o mercado, para estágio, porque antes disso ele não consegue, porque a dedicação é integral, ele esteja mais preparado do que qualquer aluno que está se formando numa faculdade. Porque ele vai ter uma vivência prática, ele vai ter essa conexão com o mercado, ele vai ter essa robustez de trabalhar todas as questões emocionais, todas as questões de competências essenciais, soft skills, para permitir que ele realmente se jogue e faça diferença no mercado onde ele decidir atuar. Experiência internacional eu comentei também, para a gente isso é fundamental, então não só trazer professores e realizar semanas internacionais, né, com professores dessas diversas universidades, como criar convênios, programas de verão e até intercâmbios, para que esse aluno possa também ir para fora e enriquecer assim essa visão cultural de mundo que ele precisa ter, né? Agora vamos falar um pouquinho do curso de Direito, né? Aqui tem uma diferença muito significativa na concepção do curso de Direito quando a gente compara com as diversas universidades que oferecem curso de Direito hoje. Essa diferença está na seguinte questão:
O que a gente vê hoje no mercado, na formação do direito, é uma orientação para o aluno de aplicação da lei. Isso é interpretado como um direito positivo, direito normativo, que está essencialmente em 99% das faculdades hoje, que é a gente ensina o aluno a pensar e aplicar a lei. O que a gente está se propondo aqui é um resgate muito mais amplo da essência do direito, porque o direito, né, é uma ciência social, é uma ciência do ser humano, que coloca realmente, né, a lei e o juízo de valor a serviço do ser humano. Então, é um direito como arte, como a gente costuma dizer, que significa que a gente precisa formar esse profissional para ser capaz de compreender o entorno, compreender o contexto, conhecer as pessoas, para depois ele julgar. Porque se eu pego um caso e simplesmente aplico a lei, isso qualquer um pode fazer. É só entender, interpretar a lei e aplicar. Agora, a sua capacidade de julgar aquele caso é o que precisa ser desenvolvido. Então, virtudes como justiça, como prudência, como empatia, olhar o ser humano, entender a complexidade, ter repertório para poder realmente tomar a melhor decisão, é o que infelizmente se perdeu, principalmente no Brasil, nas faculdades de direito. Então, o que a gente está resgatando aqui é a formação do direito clássico e a formação humana para permitir que esse profissional seja o melhor profissional dentro daquele contexto. Aplicar a lei é quase como uma consequência. Qual é a melhor a lei? Até porque a lei tem uma série de vieses de jurisprudências, né? Então, antes da aplicação da lei, precisa realmente ter essa formação mais ampla. E é isso que a Bela Vista procura, né, oferecer no curso de Direito. Vamos ouvir o Ricardo, ele é o nosso coordenador do curso de Direito. Vamos ouvir um pouquinho o que ele fala. Para nós, o direito é a arte de descobrir o justo concreto, a razão de decidir o que é certo e o que é errado nas relações entre os homens. Cabe a ele inspirar uma nova governança nas instituições e, por meio de uma concepção doutrinária confiável e equilibrada, servindo dessa forma de instrumento para a transformação e o desenvolvimento da sociedade. Então, é uma visão muito mais ampla, né? Essa visão de justiça como virtude. O que eu queria destacar também é a forte incidência da tecnologia no direito. Então, desde o início do curso, esse aluno vai ter muito contato com a tecnologia, com a nova economia, e como a tecnologia tem transformado também esse profissional, que hoje, com inteligência artificial, petições são feitas de forma automatizada, tem milhares de ferramentas que aceleram muito, né, o trabalho do próprio advogado. O que cada vez mais é necessário? O saber pensar, o saber analisar, o saber julgar, o saber fazer perguntas, mais do que efetivamente operacionalizar. E aí, por isso que cada vez mais pessoas formadas simplesmente para aplicar a lei começam a ser colocadas em xeque. Porque essa aplicação da lei, muito rapidamente, vai poder ser proposta também por uma inteligência artificial. Agora, a capacidade de pensar, de criticar, de analisar, de avaliar o contexto, isso nenhuma máquina nunca vai conseguir, né, substituir. Aqui são alguns professores, eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, assim como o link, como, né, o professor anterior falou, o Google realmente está com bastante gaps, assim, então eu vou mandar o link da faculdade que a gente está trabalhando esse processo também para poder rapidamente ser localizado no Google, e essa apresentação para vocês olharem ela com mais calma. Aqui tem todos os professores também do curso de Direito, aqui o curso de Economia. Eu gostaria de destacar duas questões aqui no curso de Economia, mas antes vamos ouvir o veneziano falar um pouquinho, que ele é um dos idealizadores aí, professores do curso de Economia. Na Bela Vista, o aluno de Economia aprende teoria e modelagem econômica e suas aplicações, como finanças, ciência de dados e políticas públicas. Tudo isso num ambiente de excelente formação humanística e empreendedorismo. A economia está muito próxima desse processo do empreendedorismo, né? E principalmente da tecnologia. Então, eu queria destacar duas coisas aqui só, que são bem importantes, né? Além das disciplinas serem ministradas em inglês, metade das disciplinas, obviamente que a gente vai também dar um suporte para os alunos, alguns alunos que podem ter um gap no inglês, então a gente, de fato, vai dar um suporte para que o aluno consiga acompanhar, mas eu queria destacar duas coisas. A primeira é a formação
realmente diferenciado em data science. Desde o início, no primeiro período, o aluno já começa com programação em Python. Então, ele já começa a mergulhar na tecnologia, porque a gente entende que economia e tecnologia caminham cada vez mais juntos. Então, essa formação em data science, em econometria e programação vai percorrer todos os 4 anos de curso. E o segundo, que eu acho que é uma coisa muito bacana para vocês saberem, é essa compreensão, né, dos desafios da sociedade brasileira. O que acontece hoje, né? A grande maioria dos economistas que são formados hoje, principalmente na cidade de São Paulo, eles tomam as maiores decisões e decisões que impactam, né, grande parte da sociedade, sentados nos seus escritórios, com seus lindos ternos e ar-condicionado na Faria Lima, né? Acho que a grande maioria de vocês já deve ter ouvido falar, né, do tal dos Faria Limers, que são pessoas que acham que, na grande maioria, né, obviamente não na sua totalidade, mas que enxergam o mundo como uma bolha, como se São Paulo e aquela área fosse realmente traduzisse a realidade desse país, né? Eu imagino que a grande maioria de vocês está espalhada por esse país hoje e sabem que nós temos vários países num só. O que a gente quer na formação do economista da Bela Vista é que ele compreenda o país onde ele está. Como que eu vou construir no aluno uma visão global se ele não consegue compreender nem a visão efetivamente desse país onde ele está inserido? Então, através de imersões na região norte do país, na região nordeste, na região sul, esse aluno vai poder vivenciar realidades, oportunidades, desafios, problemas sociais, conversar com pessoas, presidentes de federação de indústrias, empresários, né, a sociedade civil, para que ele compreenda, ao ele, né, se formar, ao ele estar no escritório, ao ele tomar decisões, como aquilo impacta de fato esse país como um todo, qual é essa realidade de fato. Isso é algo inédito, não existe isso no Brasil, e é o que a gente quer entregar, porque isso faz parte do que a gente chama de formação integral e plena, né? Então, acho que é o que eu queria destacar. Aqui também tem os professores, né, de economia, vários deles são pesquisadores do Banco Central, né? O Arthur, esse menino é brilhante, está voltando de Chicago agora, né, para realmente montar o centro de pesquisa em data science junto com a gente na Bela Vista. Então, a gente tem aí um corpo docente de excelência, né? E aonde a gente está, né? A gente vai estar localizado no coração de Pinheiros, né, na cidade de São Paulo, bem ao lado dessa escadaria linda aqui, que é a escadaria das bailarinas pintada pelo Cobra, né? A gente está nesse edifício que é bem ao lado, né, da escadaria. É um bairro muito bacana, né, que oferece aí muitas possibilidades, né, para os alunos. E a gente está, nesse momento, preparando esse prédio. É um prédio novo, nunca foi usado, e para que a gente possa oferecer a melhor experiência, né, para os nossos alunos. A partir de junho, a gente já pode receber quem tiver curiosidade, quiser conhecer, conversar com os professores, né, e conhecer um pouquinho mais o nosso espaço. Então, era um pouquinho disso que eu queria dividir com vocês hoje. Eu vou deixar aí todo o material. Deixa eu parar um pouquinho de compartilhar aqui para a gente... Temos uns minutinhos ainda para a gente conversar, Bárbara. E eu vou deixar depois, passo para a Bárbara, o link dessa apresentação, o site, né, o Instagram, para que vocês possam acompanhar, @belavista.faculdade. Enfim, que a gente deve estar com a campanha fortemente sendo lançado aí nesse início do mês de abril, né? Eu espero que todos vocês possam, de fato, ser impactados. Eu vou encaminhar tudo isso para a Bárbara para ela poder disponibilizar para vocês esses materiais. E a gente está aí super à disposição para conversar, para responder pergunta, para recebê-los na faculdade, se vocês, né, tiverem interesse. Agora é só escolher Direito e Economia, ficou fácil, né? Muito legal, Milena. Eu acho, assim, desses vários pontos que você comentou, 3 são os que me chamam mais a atenção, né? Que você destacou também, né? Agora, começando do final, principalmente essa parte da economia, até fiz um story agora no Instagram da academia, chega de economistas que ficam dando pitaco olhando pela janela da Faria Lima, né? Que nunca pisaram nunca foram no Centro-Oeste, nunca foram a fazenda do Mato Grosso, ver como funcionam as coisas na realidade, né? Porque ali, como você falou, né, no meio de uma salinha de ar-condicionado, é igual planilha, né? Planilha aceita tudo. Ali no Excel tudo funciona. Quando a gente vai conhecer a realidade, as coisas são bem diferentes, né? E outro ponto que você comentou, né, nossa, que incrível, imagina que sonho, é uma faculdade de direito que entenda a justiça como virtude.
gente, é o céu, assim. E isso das mentorias também é algo que a gente valoriza bastante aqui na academia, mesmo sendo um ambiente virtual, a gente tem um programa que a gente costuma chamar de preceptoria, né? Que os alunos eles têm um preceptor e esse preceptor ele faz reuniões individuais, no caso das crianças pequenas, né, com os pais, e no caso dos alunos mais velhos, já com o aluno separadamente e com os pais também. Realmente para desafiar aquele aluno, conhecer mais proximamente, ver quais são as suas dificuldades, no que ele precisa melhorar, ele enquanto pessoa, não só enquanto aluno, porque é muito amplo, né? Então, por exemplo, essa questão que você estava falando da formação humana, vai muito além do intelecto. Às vezes você tem um estudante que ele tem uma dificuldade em uma determinada área, mas que aquilo ali é superficial, né? Ou você tem até alunos que... superficial no sentido de que tem algo de fundo ali também. Você tem outros alunos que têm um excelente desenvolvimento acadêmico, mas que têm dificuldade de se relacionar, não conseguem fazer amigos, por exemplo. Então, olha como essa pessoa vai ter dificuldade depois para se inserir no mercado de trabalho. Então, a gente precisa ter realmente esse olhar que vá além das notas, que vá além dessa capacidade cognitiva, mas conheça realmente quem é aquela pessoa e como que ela pode se desenvolver mais, né? Sem dúvida, sem dúvida. É bem isso. E é isso que, na verdade, nos inspirou, né, a lançar a Faculdade de Bela Vista. Acho que tem alguma pergunta, quando que foi lançada? A gente teve o credenciamento agora em outubro, então a gente lança agora a campanha, então vocês estão aí em primeiríssima mão, assim, né, conhecendo. A gente está fazendo um trabalho forte nesse momento com algumas escolas, mas a gente nem abordou diretamente ainda os alunos, a campanha efetivamente está indo para o ar, a gente está, né, ajustando o site, então vocês vão ver, quem entrar no site agora é faculdadebelavista.edu.br, depois eu posso também deixar no chat aqui e encaminho para a Bárbara. Logo vocês vão ver algumas mudanças, que a gente está fazendo algumas mudanças no site, para ele ter uma usabilidade melhor, principalmente no mobile. Então, em 15 dias a gente deve subir uma nova versão, mas a gente está lançando, né? A gente está abrindo o processo seletivo agora no meio do ano. Então, o edital deve ser lançado em julho, no meados de julho, a gente abre início de agosto. O processo seletivo ele vai ser feito em 3 etapas. Então, a primeira etapa é um assessment, porque a gente acredita muito, né, por conta de tudo que eu falei, a questão do próprio desenvolvimento pleno, a questão das próprias mentorias, a gente acredita muito no desenvolvimento do autoconhecimento. Então, a gente quer entender esse perfil, né? A gente quer entender quem é esse aluno. Então, a gente aplica um assessment e no mesmo dia é aplicado presencialmente, e isso é possível ser feito vai ser possível ser feito virtualmente também, tá? Quem não estiver na cidade de São Paulo. E aí a gente aplica um desafio, né? No caso do virtual, provavelmente numa plataforma como essa, onde a gente joga os alunos na sala, vai ter sempre alguém que acompanhe, e nesse desafio a gente vai avaliar várias, né, competências, né, como a sagacidade, a capacidade de trabalhar em time, né, de fazer as perguntas, o pensamento crítico e tal, para entender um desafio, provavelmente um estudo de caso, e essa é a primeira etapa. A segunda etapa, ela obrigatoriamente precisa ser presencial, porque é uma prova, né, uma prova de vestibular. A gente está fechando com a VUNESP, que vai aplicar, né, esse processo com a gente. Então, vai ser uma prova, muito provavelmente no dia 22 de outubro, né? Tá para ser batido o martelo e a gente publicar essa data, mas já em primeira mão para vocês, no dia 22 de outubro, aqui em São Paulo, né? E essa prova, o que a gente busca, no caso do direito, no caso de economia, por exemplo, são coisas muito específicas. Então, não vai ser uma prova de vestibular que vai cair física, química, né? Ou até questões de matemática que não façam sentido, né? Então, no caso da economia, a matemática é importante, sem dúvida nenhuma, mas muito mais uma matemática lógica, cálculo. No caso do direito, é muito mais importante interpretação de texto, história. Então, vai ser uma prova muito customizada, porque a gente quer daquele aluno, né? E não fazer o aluno também estudar coisas que não vão ser aplicadas no dia a dia dele dentro da faculdade. E uma redação. E aí, a última etapa, então, é a entrevista, onde o aluno vai ter a devolutiva do assessment que ele aplicou, e a partir desse assessment, então, uma conversa, uma entrevista, para a gente conhecer se realmente tem esse fit, né, entre o aluno e a faculdade. Uma pergunta que chegou aqui também, que você já tinha comentado no início, mas de repente é bom relembrar para quem chegou depois. A Niara está perguntando, mais à frente terá mais cursos além de economia e direito? Sim, né, o que está no forno
administração, né? Então, até pela natureza do próprio Easy, a gente deve estar aí, né, acredito que em 2 anos, lançando um curso de administração, e a gente tem outras intenções, o próprio curso de filosofia, um curso de jornalismo, mas sempre na área de humanos, né? Sempre na área de humanidades. Isso. E uma coisa legal também, que você estava falando sobre o intercâmbio com outras universidades, é que são sempre universidades que têm esse mesmo perfil, né? Então, para os pais ficarem bem tranquilos, vão mandar seu filho para uma faculdade aleatória com um monte de gente doida, né? A ideia é que seja realmente uma universidade que tenha essa mesma busca, né? Por essa formação integral e humana, né? Também. Isso que a Bárbara trouxe é bacana, né? Para vocês saberem, em outubro, agora, do ano passado, eu tive num congresso em Roma, de universidades com inspiração cristã. Então, são inúmeras universidades, né, que a gente chama de co-irmãs. Navarra, aqui, né, na América Latina, a gente tem La Sabana, na Colômbia, a gente tem Los Andes, no Chile, a gente tem a Universidade Austral, na Argentina, de Montevidéu, né, no Uruguai, e ao redor do mundo, né, existem inúmeras. Então, foram 3 dias de congresso, né, baseado em universidades que realmente têm essa inspiração cristã como base no seu ideário, discutindo a formação dos alunos, discutindo o core curriculum, por exemplo, que a grande maioria delas tem formatos distintos, porque cada, né, cultura, cada realidade é um pouco distinta, mas todas têm, né, o core curriculum, discutindo a formação dos professores. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente iniciou há 15 dias, no início de março, um programa de desenvolvimento dos professores. Então, ao longo de todo o ano de 2023, numa periodicidade aí de cada 15 dias, o conjunto de professores, e quando eu falo conjunto, são os professores de economia, os professores de direitos, os professores de empreendedorismo, os professores de humanidades, juntos, né, para desenvolverem realmente competências também de forma conjunta. Então, eles vão passar por formações antropológicas, eles vão passar por uma formação ética, que, na verdade, é um grande alinhamento ao ideário da universidade, né, aos valores que, de fato, a gente quer vivenciar. Então, o programa é dividido em uma dimensão essencial, que passa realmente por tudo isso, e uma parte, né, estratégica acadêmica, que tem como objetivo o alinhamento, né? Porque o que a gente vê hoje na academia são professores que nem se falam, né? O ego, né, prevalece, na maioria das vezes, nesse ambiente, então cada um vive no seu mundo, na sua bolha. E o que a gente quer, cada professor precisa saber o que o outro está dando em sala de aula, porque o aluno precisa perceber esse alinhamento e essa integração para que o conhecimento seja, de fato, muito mais rápido, muito mais ágil e complementar, né? Então, existe toda essa preocupação, sim, Bárbara, não só nas parcerias, como também na formação do nosso corpo docente, para que exista, de fato, esse alinhamento ao nosso ideário. Muito bom. Até aproveitando já esse assunto, a Laura Dias perguntou se vocês têm intenção de mais adiante criar um curso de medicina. Laura, pelo que ela disse aqui, não, mas vale a pena, de repente, você procurar essas mesmas universidades parceiras que têm, né, que são as universidades que já existem há mais tempo, que têm cursos de medicina, né? Exato. Então, isso é bem legal. Exato. Uma coisa importante também, né, além do processo seletivo, é o nosso programa de bolsas, tá? É uma faculdade que, de forma nenhuma, ela tem a tendência a ser uma faculdade elitista. Então, a gente quer trabalhar com... Nossa, só, já estou respondendo para me achará ali, ó. Antes dela perguntar, eu já comecei a responder ela, viu? Só que a conexão... então, a gente vai ter, sim, o programa de bolsas, ele vai ser publicado também em breve, assim que a gente, né, falar do processo seletivo. A ideia é que a gente trabalhe com bolsas por mérito, né? Então, os primeiros, né, lugares, né, vão ter a bolsa por mérito, e também a bolsa, né, com ajuda de custo, né, para aqueles que se enquadram, né, dentro dessa categoria. Sim, isso já tem relação com outra pergunta aqui, que foi sobre valores, né? Que deve ser algo bem parecido com essas outras universidades que você estava mencionando, né? Que estão nessa mesma... Isso. Hoje, em torno de R$6.000 a mensalidade, né? Mas é isso que eu falei, a gente vai trabalhar com bolsas, com desconto, cada caso também vai ser... A gente quer, mais do que tudo, né? A gente quer aquele aluno que realmente tenha brilho no olho e que queira fazer parte desse processo, desse projeto de transformação junto com a gente, né? Aí, como a gente vai viabilizar isso,
a gente, de fato, está disposto, né, dentro daquilo que for, né, possível, e buscar, né, apoio, bolsa, enfim, para viabilizar isso. Então, não deixe de estar próximo, não deixe de participar, não deixe de, né, brigar por uma bolsa, se for realmente aquilo, o desejo da família, o desejo do aluno nesse sentido, né? A Niara está perguntando aqui se essas universidades parceiras são brasileiras ou estrangeiras. Hoje, a grande maioria são estrangeiras. Isso. A gente ainda não encontrou no Brasil uma universidade que tenha esse alinhamento, né, de valores tão grande que a gente possa falar, olha, temos uma parceria nesse sentido. O valor da mensalidade gira em torno de 6 mil ali. Isso. A Gi está perguntando para a gente assim, quero fazer direito, me especializar em perícia forense. Como eu poderia fazer isso? Acredito que seja algo depois da graduação, né? Talvez, não uma pós. Exatamente. A própria graduação, obviamente, dá uma noção, mas esse tipo de especialização ele vai ter que vir na sequência mesmo, né? Mas o importante é a formação de base que você vai ter na própria faculdade. Bom, é isso. Então, não sei se alguém tem alguma outra dúvida, mas... aqui, ó. A Desirê pergunta... Deixa eu ver. Indica cursos, aulas, atividades extracurriculares em que vale a pena investir para melhor preparar o estudante de nono ano interessado em ingressar nessa faculdade? Olha, se houver de fato interesse, aí a Bárbara pode, né, consolidar tudo isso, a gente pode sim montar alguma coisa específica como orientação para o, né, pro grupo de vocês. Com o maior prazer, a gente tem, né, um bate-papo com os professores, a gente ter essa orientação ao longo do ano, né, para que vocês possam aí realmente se preparar, porque vai ser um processo seletivo bastante concorrido, né, como eu disse, são só 50 vagas, então é realmente bastante exclusivo. Então, eu não diria difícil, mas eu diria assim que vai ser, o processo em si precisa de fato traduzir, né, aqueles melhores alunos. Então, se vocês tiverem interesse, quem tiver interesse, procurar a Bárbara, né, a gente tem aí uma parceria muito grande, muito alinhamento de valores muito próximos, e a gente tem o maior prazer em auxiliá-los e orientá-los vocês nesse sentido. Isso. Desirê, para contar um pouquinho para você aqui do trabalho da academia, a gente tem aulas de todas as matérias, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o final ali do ensino médio. Então, depois você pode dar uma olhadinha mais com calma no site, mas quando eu digo todas as matérias, são todas mesmo. Desde português até debate, oratória, latim. Enfim, a gente tem algumas atividades também que são os clubes de leitura, que é algo muito próximo dessa busca pelas virtudes, né? A partir também da própria literatura. Então, os alunos, eles leem livros e semanalmente discutem alguns desses capítulos ao vivo com o professor. Vocês vão poder ter essa experiência aqui no próprio encontro, né? Hoje, às 5 horas, a gente vai ter essa vivência de discussão literária com esse foco, né, no bem, na beleza e na verdade, com o professor Eduardo Levi. Ele vai falar... o tema vai ser um conto árabe, que ele vai trazer, vai ser para os adolescentes, vai ser bem legal. E amanhã vai ter também um mito grego com a professora Mariana Braga, às 19... Não, amanhã? Não, hoje ainda, às 19 horas, isso. Tem uns às 17 horas e outros às 19 horas. Depois você pode conferir lá na programação. Então, certamente tudo isso ajuda bastante na preparação, porque o que a gente vê hoje, né, em muitas escolas, ou mesmo cursinhos, assim, é mais essa coisa copia e cola, né? Memoriza isso daqui para colar ali na prova. E, na realidade, o que uma instituição de excelência, como a Bela Vista, está buscando, não é quem sabe copiar e colar. Porque isso, a Milena falou que o chat GPT já está fazendo, né? É quem sabe fazer as perguntas, né? E quando você lê um texto, por exemplo, você sabe pensar sobre aquilo que você está lendo? O pessoal hoje em dia está com dificuldade até de entender o que lê, quanto mais de pensar criticamente sobre aquilo que está sendo lido. Então, certamente, essa experiência do clube de leitura poderia ajudar, você poderia conhecer mais. Hoje às 17 horas e também às 19 horas, que você vai gostar bastante. Que mais? Maria Eduarda disse que vai participar de todas, isso aí. A Niera também falou, depois a senhora pode nos falar sobre essas faculdades parceiras. Gostaria de fazer medicina em uma universidade com valores. Quais são? Fala alguns nomes dessas universidades para elas pesquisarem depois no Google. Como eu falei, acho que as mais próximas aqui, que
Aí, obviamente, que medicina você precisa cuidar com essas faculdades internacionais para que você possa fazer a validação depois aqui, porque não adianta você cursar medicina na Argentina ou no Chile e não conseguir aí atuar no Brasil. Então, tem um pouco só dessa questão que precisa ser avaliado. Outras faculdades, elas são mais simples, você fazer depois a revalidação do seu diploma no Brasil junto ao MEC. Medicina é um pouco mais complexo, né, pela própria natureza da profissão. Mas, como eu disse, isso vocês vão encontrar também essas faculdades parceiras no site, mas a Universidade de Navarra, na Espanha, a Universidade de Los Angeles, no Chile, a Austral, na Argentina, Montevidéu, né, aqui no Uruguai, são as que eu indicaria aí que vale a pena para fora olhar. No Brasil, quem está fazendo um trabalho muito incrível nesse processo, obviamente, eles trabalham também com bolsas, mas obviamente também é um vestibular bastante concorrido, é a Faculdade de Medicina do Einstein. Né? A gente teve a oportunidade de estar lá, de conversar, de conhecer o processo seletivo deles. A faculdade tem o objetivo de criar seres humanos por trás de médicos. Né? Então, porque eles percebem isso no dia a dia, uma carência imensa de profissionais que tenham essa formação humana, ética e esse olhar. Então, toda a faculdade, a formação é baseada nisso, naquilo que eles precisam na ponta. E ali é muito interessante, porque o próprio hospital e os próprios parceiros já acabam absorvendo esse profissional que tem esse olhar, que tem essa formação diferenciada aí, né? E essa essência. Então, hoje eu diria assim, que das faculdades de medicina que eu tive a oportunidade de conhecer, a gente conheceu várias faculdades nesse processo, antes de pôr a Bela Vista em pé, eu acho que vale a pena vocês olharem aí, quem quiser, o Einstein, a Faculdade de Medicina do Einstein. Não é um processo simples de entrar, eles também trabalham com bolsas, né, com um programa de bolsas bem robusto, mas que realmente vale a pena, como essência. Muito bom. Depois eu vou colocar, gente, lá no grupo, alguns sites dessas universidades parceiras que a Milena falou, vou colocar também o próprio site da Bela Vista. E não sei se alguém tem alguma outra pergunta, mas, Milena, quero agradecer imensamente sua presença aqui, ainda que virtual. Mas tenho certeza que todo mundo ficou muito animado ali, muito encorajado. Aquilo que você falou, né? O que importa é ter aquele brilho no olho, aquela garra de querer fazer acontecer e estar junto nesse projeto de impactar de fato a sociedade, né? Esses dias eu estava vendo uma coisa no Instagram, que não sei se você ficou sabendo, mas recentemente lá na Federal de Minas Gerais eles tinham feito uma espécie de um cartaz assim de boas-vindas, com aquela história de linguagem neutra, assim, né? Sejam todas bem-vindas, não sei o quê. E quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente fala, nossa, né? Pra quê? Tipo, às vezes parece uma apelação, mas as pessoas veem esse tipo de coisa e acabam ficando meio tristes, assim, puxa, né? Olha só, a faculdade tá mal, né? Não sei o quê, nem escrever mais o pessoal sabe e tal. E aí você já fica meio assim. E ontem eu estava vendo no Instagram que um grupo, né, estava comentando que muitos pais ligaram para essa universidade e simplesmente aquilo ali saiu. E agora está escrito, sei lá, que bom ter vocês aqui, alguma coisa assim. Só que isso ninguém fala, né? Só fala das coisas ruins, mas não falam das coisas boas que estão acontecendo, né? Então, uma frase que me chamou a atenção uma vez foi, né, que uma árvore que cai faz muito mais barulho do que um bosque inteiro crescendo. O bosque cresce em silêncio. O que faz barulho, as coisas ruins, parece que faz alarde, né? Todo mundo compartilha aquela desgraça, todo mundo desesperado, mas as coisas boas ninguém fala. Então, até por isso que eu quis fazer questão mesmo de convidar você, o professor Rafael que estava aqui anteriormente, os outros convidados que a gente vai ter, para que todos nós possamos ter esse olhar de esperança também, né? De que as coisas podem ser mudadas, as coisas podem ser transformadas e a gente precisa se unir para fazer isso acontecer. Então, é isso aí. Exato, existem inúmeras iniciativas, eu acho que essa é realmente não desconectar da nossa essência, né? E buscar essa verdade daquilo que a gente acredita, né? Num projeto de continuidade. Então, quando a gente fala de formação, né, para o jovem, isso é a base, né? É a base. Infelizmente, muitas escolas e universidades estão muito perdidas e a mídia é responsável por esse alarde, né? Eu trabalhei durante 20 anos, né, na indústria da mídia, então eu sei muito bem
como isso funciona. Então, todo foco realmente porque o negativo vende muito mais, né? Dificilmente a gente vê uma agenda positiva sendo repercutida ou sendo vendida. Então, é o negativo que vende. Infelizmente, é isso que está por trás de grande parte das redações hoje no país. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, sim, e cada um fazer o seu papel. Por exemplo, parabéns, Bárbara, por isso, por o que você está propiciando e realizando, porque eu acho que são iniciativas como essa, né, que colocam pessoas que têm os mesmos valores, pensando junto, buscando junto soluções, se conhecendo, se conectando, é que a gente vai conseguir aí criar uma onda diferente para fazer diferença nesse mundo aí que tanto precisa de resgate de valores. Muito bom. Obrigada, Tá Milena, bom? pelas palavras, pela presença, pelo carinho. Não, Tenho certeza que todo mundo aqui ficou muito contente, né, pessoal? não. Obrigada a vocês. Espero aí, coloquei ali, né, o site da faculdade e ali o link para o Instagram. Nos sigam, nos acompanhem, vocês vão ver um movimento grande aí nos próximos meses aí de comunicação e eu espero aí ter vocês junto com a gente. Estou à disposição para voltar aí para falar quando for necessário, tá bom? Excelente. Um beijo grande, Bárbara, beijo todo mundo e uma boa jornada para vocês. Aproveitem muito essa oportunidade aí que está sendo oferecida. Obrigada a você. Bom final de semana para vocês. Tchauzinho, Você gente. também. Obrigada. Gente, então, algumas pessoas pediram aqui nome das universidades parceiras, tudo isso. Eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, do Envia, os sites, vou colocar o site da Bela Vista também. Assim que o Rafael Nogueira me enviar, vou colocar também o link lá da graduação em História do Ítalo Brasileiro, que é difícil de achar, né? Pelo Google, parece que aparece um resultado de um curso antigo, que não tem nada a ver e tal. Então, agora a gente vai fazer nosso intervalinho para o almoço, né? Porque saco vazio não para em pé, não é assim? Vamos almoçar. E às 2h eu espero vocês aqui, porque a gente vai receber um brasileiro que foi para os Estados Unidos fazer uma faculdade de educação clássica. Vocês sabiam que isso existia? Imagina, uma graduação em artes liberais. Com o que trabalha uma pessoa que estuda isso? Você sabe? Então, se você não souber, você vai saber hoje aqui, e ele vai contar tudo, como que ele decidiu ir para lá, como que, na prática, um brasileiro consegue fazer isso. E o que é mais legal, ele trabalha lá atualmente também, no setor de admissões, ajudando outros brasileiros a realizarem esse sonho. Então, o Pedro vai estar aqui às 2h para conversar com a gente, para responder pergunta. Então, vamos lá almoçar, que daqui a pouco a gente está de volta. Até daqui a pouco! Até já.